O que aconteceu com o CID-11? Tá bem, é verdade que não é o CID, é a CID, porque CID significa Classificação Internacional de Doenças. Nós utilizamos durante 30 anos, desde os anos 90, a CID-10, que é o rol de códigos identificadores de doenças, transtornos e patologias da Organização Mundial de Saúde, que serve para universalizar os tipos de condições de saúde que podem acometer uma pessoa. Então, em qualquer lugar do mundo, quando um médico vê aquele código, CID, aquela classificação internacional de doenças, ele é capaz de identificar qual é. Isso é universal. E é claro, os países também utilizam essa classificação para poder organizar estatísticas, indicadores, propor políticas públicas de saúde. Logicamente, para você que está assistindo esse vídeo, porque tem interesse em assuntos jurídicos que tratam de direitos das pessoas com deficiência, que também é uma condição de saúde, é extremamente relevante uma mudança nessa classificação internacional, porque essa mudança há de mudar as práticas da administração, há de mudar as políticas públicas da administração e, naturalmente, vai ter os seus reflexos também nos direitos de pessoas que são acometidas por determinadas situações de saúde. Eu gravei, na semana passada, um vídeo anunciando o CID-11, a vigência do CID-11 para 2025. E eu indaguei nesse vídeo, cujo link vai aparecer em algum lugar dessa tela, se a pessoa que tivesse um relatório médico, um diagnóstico com um CID desatualizado, de 2024, por exemplo, mencionando os códigos presentes no CID-10. Exemplo, uma pessoa que tem transtorno do espectro autista que pretende exercer algum direito em 2025 decorrente dessa condição de pessoa com deficiência, com transtorno do espectro autista, se a pessoa apresentasse em 2025, para exercer um direito em 2025, um diagnóstico que tivesse o CID-10, o código F84 do CID-10, será que ela poderia deixar de exercer esse direito por conta dessa desatualização? Foi a pergunta que eu fiz e que eu pretendi responder nesse vídeo que eu gravei na semana passada. No entanto, logo depois da publicação do vídeo, o governo federal divulgou que está adiado, na verdade, a implementação do CID-11 no Brasil até 2027. E veja, esse adiamento, ficamos sabendo depois, decorre de um procedimento que tramitou internamente no governo federal, do Ministério da Saúde, né? Não vale a pena aqui eu dizer para você o número desse procedimento, porque é relevante. E neste processo administrativo interno do Ministério da Saúde, eles argumentam que o CID-11 representa uma mudança no paradigma, uma mudança substancial, que abrange não apenas as alterações da classificação das doenças em si, mas também afetando a estrutura de processamento nos sistemas de informação. Então, naturalmente que uma mudança rápida, sem nenhum preparo ou preparação para essa transição dentro do serviço público, na logística do serviço público, poderia causar algum tipo de alvoroço e descontentamento das pessoas também, né? Argumentando também que seria necessário, por conta dessa mudança no CID-11, uma requalificação dos servidores da área da saúde, porque tem mudanças substanciais ali, gente. Por exemplo, você está aqui com um exemplo. No caso do transtorno do espectro autista, tem lá o código, mas agora eles têm um código diferente para cada tipo de autismo. Então, se é um autismo com deficiência intelectual, é um código. Se é um autista não verbal, é outro código. Se é um autista sem deficiência, com linguagem preservada, é outro código. Então, isso altera, porque, veja, eles não tinham uma classificação específica para cada situação de autismo no CID anterior, embora tivesse no DSM. É do DSM que tem aquela classificação em nível de suporte 1, 2 e 3. Mas no Brasil a gente usa o CID. E o CID não fazia diferença. Então hoje, por exemplo,
Tem uma série de atos normativos, portarias, que fala que o autista tem direito a exercer uma isenção, por exemplo, tributária, se o autismo for grave e profundo. Só que no CID-11 não tem esse tipo de classificação. Bom, se você fosse lidar com o DSM, você poderia dizer que grave e profundo fossem níveis 2 e 3, por exemplo? Mesmo que forçadamente, você poderia dizer isso. Agora, se você vai lidar com o CID e tem ato normativo determinando qual o tipo de autismo que vai exercer esse ou aquele direito, então é claro que você tem que preparar os servidores públicos e os próprios administradores da saúde pública para receber o CID-11 e para lidar com ele. E aí, eles justificam também esse adiamento dizendo o seguinte, que o CID-10, embora ele esteja vigente desde os anos 90, ele passa por reajustes, por readaptações anuais ou periódicas. Não vou dizer que é anual, porque não é todo ano, periódicas. Por exemplo, teve adaptação em 2008, teve readaptação em 2010 e a última delas foi em 2019. A última readaptação de 2019 do CID-10, a última atualização, eles começaram a implementar no início de 2024. Então, veja, é de 2019, mas começaram a implementá-la 5 anos depois. E agora, menos de um ano depois, já uma nova classificação, um novo rol, tudo diferente. Então, com essas justificativas, o Estado brasileiro, através do Ministério da Saúde, decidiu adiar a implementação no Brasil do CID-11 para o ano de 2027. Então vai ficar 2 anos aí o Estado brasileiro se preparando para implementar dentro do serviço público e das políticas públicas o CID-11. O que não significa, naturalmente, gente, atenção, isso não significa que os médicos privados, as clínicas privadas, os consultórios privados, os hospitais privados não possam utilizar a classificação do CID-11 para poder determinar ou identificar a doença, o transtorno, a patologia. Dentro do serviço público é que o Estado brasileiro decidiu fazer uma suspensão da implementação do CID-11 durante 2 anos, valendo, portanto, a partir do ano de 2027. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.